Ministro Luiz Roberto Barroso assume presidência do Supremo Tribunal Federal. Equipe médica de São Paulo chega a Brasília para a cirurgia do presidente Lula. Governo do Rio de Janeiro anuncia ação conjunta com a União para combater traficantes no Complexo da Maré. Polícia Federal faz operação contra a venda irregular de anabolizantes. Armênios de Nagorno-Karabakh decidem se render e a República Separatista vai deixar de existir. Confusão no tempo provocada pelo fenômeno El Niño deverá aumentar o preço dos alimentos. Alunas do ensino médio do Rio Grande do Sul utilizam algas para desenvolver método que garante mais oxigênio no ar. E Balneário Camboriú, em Santa Catarina, agora tem um parque com réplicas de todos os tipos de dinossauros. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu hoje a presidência do STF. Além de tentar acelerar a análise dos mais de 52 mil processos que estão acumulados, ele terá a difícil missão de harmonizar a relação do judiciário com o legislativo. Os parlamentares reclamam que os juízes passaram a julgar o que é competência deles. A abertura da cerimônia de posse do ministro Luiz Roberto Barroso foi o último ato da ministra Rosa Weber à frente da Suprema Corte. A solenidade contou com a presença do presidente Lula, que, seguindo recomendação médica, usava máscara, dos presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O hino nacional foi entoado pela cantora Maria Bethânia, convidada para o evento a pedido do novo presidente. No discurso de posse, Barroso defendeu a harmonia entre os poderes e entre o povo brasileiro e disse que a democracia venceu. É imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia não há poderes hegemônicos, garantindo a independência de cada um. Presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil. A democracia constitucional é a composição de valores diversos, duas faces da mesma moeda. De um lado, soberania popular, eleições livres e governo da maioria. De outro, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Um equilíbrio delicado e essencial. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita, na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo, do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro. Se ele naufragar, o naufrágio é de todos, independentemente de preferências políticas. O novo presidente, Luiz Roberto Barroso, é ministro do STF há 10 anos. Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Aires Brito em função da aposentadoria. Barroso assumiu a relatoria de importantes ações ao longo deste período, entre elas o piso salarial da enfermagem e execuções penais relacionadas ao mensalão.
Agora será o responsável por definir as pautas do STF e terá a missão de harmonizar a relação entre o Judiciário e o Legislativo. Essa semana, parlamentares anunciaram um movimento para impedir que o STF extrapole os deveres constitucionais do Judiciário e decida sobre temas que são de competência do Legislativo. Ao longo do último ano, Barroso tem provocado polêmicas com falas que demonstram posicionamento político. Ao ser abordado por brasileiros que questionavam as urnas eletrônicas em Nova York, Barroso reagiu. Perdeu, mané, numa mola. E recentemente, em um congresso da União dos Estudantes, Barroso afirmou que venceu o bolsonarismo. Que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Minotauro, com o objetivo de combater uma organização criminosa que coordena um grande esquema de venda ilegal de anabolizantes. 3 pessoas foram presas, 2 delas em São José dos Campos e uma em Guaratinguetá, cidades do interior de São Paulo. As prisões aconteceram pois o trio tinha um depósito para expor e vender os anabolizantes sem registro. Em São José dos Campos, a polícia também descobriu um laboratório onde eram produzidos os anabolizantes com matéria-prima vinda da China e da Holanda. Diversas caixas de produtos com venda proibida no Brasil foram apreendidas. Além das prisões, outros 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 estados brasileiros. Além dos mandados, foram decretadas medidas judiciais de bloqueio de perfis dos investigados no Instagram, utilizados para publicidade e comercialização de anabolizantes, com retirada de postagens relacionadas aos fatos apurados nas redes sociais, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados. A polícia já vinha investigando o grupo de criminosos há pelo menos 6 meses, após encomendas enviadas da Holanda e da China serem apreendidas pela Receita Federal em Curitiba, no Paraná. De acordo com a Polícia Federal, um dos suspeitos do comércio ilegal, no Rio de Janeiro, movimentou R$500 mil em um período de 2 meses. Os destinos das vendas eram cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados podem responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa. As penas podem chegar a 18 anos de prisão. A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, decretou situação de emergência devido à seca do Rio Negro. Ele amanheceu hoje com uma cota de 16 metros, um nível considerado baixo para este período do ano. Geralmente, entre os meses de maio e novembro, costuma chegar aos 29 metros. Segundo a Prefeitura, as comunidades ribeirinhas são as que mais sofrem. Elas enfrentam diariamente a falta de alimentos e água potável. Nos próximos dias, a Prefeitura abrirá 30 poços artesianos e enviará cestas básicas aos moradores da região. A primeira-dama Janja da Silva e vários ministros visitaram hoje o Rio Grande do Sul, que sofre as consequências de mais um ciclone extratropical. As equipes de resgate não pararam os serviços. A elevação fez o lago Guaíba alcançar 3,18 metros. Essa é a maior marca nos últimos 82 anos. As comportas no Cais Mauá começaram a ser fechadas na tarde de segunda-feira, algo que não acontecia desde 2015. Só na região das ilhas, quase 180 pessoas tiveram que deixar suas casas. Caminhões e helicópteros do Exército realizaram o resgate de 85 pessoas e 20 cães. As famílias resgatadas foram acolhidas em abrigos da capital gaúcha. Em Barra do Ribeiro, cidade próxima a Porto Alegre, uma mulher morreu após o seu carro ter sido arrastado pela água durante a enchente. Nesta manhã, a primeira-dama Janja Lula da Silva, ministros do governo federal
e o governador Eduardo Leite se reuniram na Universidade do Vale do Taquari, em Lajeado. Janja também sobrevoou as áreas afetadas e conversou com moradores. E a seguir, a equipe médica de São Paulo chega a Brasília para a cirurgia do presidente Lula. E ainda, a confusão no tempo provocada pelo fenômeno El Niño deverá aumentar o preço dos alimentos. Hoje foi dia de preparativos para a cirurgia do presidente Lula, que sofre de artrose no quadril. A expectativa é que a alta do presidente não demore. O presidente Lula passará por uma cirurgia no quadril amanhã pela manhã. Uma equipe de médicos e técnicos chegou hoje a Brasília para reforçar o corpo clínico do hospital onde o procedimento será realizado. Segundo a assessoria de comunicação do Hospital Sírio-Libanês, aqui da capital federal, Lula deverá passar amanhã neste procedimento e vai tomar uma anestesia geral. 3 médicos vieram de São Paulo para integrar a equipe liderada pelo cirurgião-chefe Giancarlo Polezello. Cerca de 10 profissionais, entre médicos e enfermeiros, devem atuar nesta cirurgia. A cirurgia do presidente Lula tem o objetivo de corrigir uma artrose no quadril. Este é um problema antigo que Lula enfrenta e vem se agravando nos últimos meses. O presidente chegou a fazer procedimentos de infiltração no mês de julho em São Paulo e depois aqui em Brasília para reduzir as dores. Segundo a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a expectativa é que Lula deixe o hospital no começo da semana e fique algumas semanas despachando no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. E não há previsão de passagem de cargo para o vice-presidente Geraldo Alckmin. O número de vendas em supermercados cresceu mais de 4% no mês passado, quando comparado ao mesmo período de 2022. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o aumento foi reflexo de uma queda de quase 1% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo dos Alimentos. Produtos como feijão, tomate e carne ficaram mais baratos. E a expectativa é que nos próximos meses as vendas continuem crescendo. Mas se depender do El Niño, os alimentos vão ficar mais caros nos próximos meses. O fenômeno provocou uma verdadeira bagunça no sistema atmosférico do planeta. O relatório trimestral de inflação realizado pelo Banco Central mostrou que a tendência de queda nos preços dos alimentos devem ser substituídas pela alta nos preços. Os fatores climáticos foram os principais responsáveis por essa alta. A situação será semelhante ao que aconteceu no início da pandemia da Covid-19, quando os preços estavam estabilizados. Mas por conta da crise sanitária e uma série de incertezas no mercado, começou a subir. Dessa forma, o Banco Central espera que no curto prazo, os impactos do El Niño se manifestem em preços mais elevados de produtos in natura, sensíveis a temperaturas mais altas e chuvas mais intensas e irregulares. Já em nível global, existem evidências de que o El Niño tem impacto negativo sobre a produtividade de culturas de milho, arroz e trigo. E não é só o Banco Central que fez alerta para a possível alta de preços. A Associação Brasileira de Supermercados também comunicou que os eventos climáticos extremos se tornaram um ponto de atenção e, eventualmente, podem afetar os preços dos produtos. De acordo com a associação, a recente onda de calor nas regiões Sudeste e Centro-Oeste resultou em uma maior tensão por parte do setor, que concentrou esforços adicionais em logística. Até o momento, o setor não registrou impactos em oferta ou preços dos produtos. Por outro lado, um alimento deve ser beneficiado em meio a tudo isso, e seu preço pode cair nos próximos meses: o ovo. O valor do alimento, muitas vezes usado para substituir a carne, deve ser impactado e agradar o bolso do consumidor. Tudo isso se explica pois as altas temperaturas, combinadas com a maior oferta das granjas, tornou mais barato os ovos, em meio a uma estratégia dos produtores para reduzir os estoques. A pressa se deve à influência do calor na produção de ovos.
Com o calor, elas ficam mais estressadas e tendem a botar ovos menores e com cascas mais frágeis, o que faz o alimento ficar mais barato. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto de lei que regulamenta o Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas do governo federal. A mesma proposta cria um limite para os juros rotativos do cartão de crédito. Não foi estabelecido um teto, mas sim um prazo de 90 dias para que as emissoras de cartões apresentem uma proposta. Se não for encontrada uma solução, o total cobrado pelos bancos não poderá ser maior que o valor original da dívida. O PL segue agora em caráter emergencial para análise do Senado. A expectativa é que o texto seja votado até a próxima segunda-feira, já que um dia depois, a medida provisória que criou o programa deixará de valer. No mercado financeiro, os investidores repercutiram notícias vindas dos Estados Unidos com destaque para a divulgação do PIB, sinais sobre juros e sobre a possibilidade de uma eventual paralisação do governo americano também ficaram no radar. Com isso, o dólar caiu 0,16%, fechando em R$ 5,03. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,23%. aos 115.731 pontos. O governo federal isentou os beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada do pagamento de prestações ligadas ao programa Minha Casa Minha Vida. A portaria que regulamentou a decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A estimativa é que mais de 50% das famílias sejam beneficiadas pela norma. E para bancar a medida, serão utilizados os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e do Fundo de Desenvolvimento Social. Após a divulgação de dados sobre a queda repentinamente do home office, um outro levantamento mostrou que quase 48% das empresas industriais brasileiras se utilizam de uma outra modalidade parecida, o teletrabalho. Os termos podem parecer a mesma coisa, mas existe uma diferença grande entre as modalidades de home office e teletrabalho. Home office existe um controle de jornada, tendo horários de trabalho, de descanso, hora extra, entre outros. Já no teletrabalho não tem controle, podendo ser executado a qualquer hora do dia e em qualquer momento. Dessa forma, a pesquisa Pintec Semestral 2022, realizada pelo IBGE em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que no ano passado, 47,8% das empresas industriais com 100 ou mais trabalhadores ocupados contavam com o teletrabalho em pelo menos um grau de suas estruturas. A metodologia da pesquisa considera que o teletrabalho está associado à prestação de serviços preponderantemente fora das suas dependências do empregador, a partir do uso de tecnologias de informação e comunicação. Dentre as áreas em que essas modalidades mais são usadas estão a administração, com 94,5%, a comercialização, com 85,7%, e o desenvolvimento de projetos, com 71,4%. De acordo com a pesquisa, o movimento só foi possível por conta das facilidades e desenvolvimento tecnológico, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, que puderam resolver diversas questões estando de casa. De acordo com a pesquisa, o movimento só foi possível por conta das facilidades e desenvolvimento tecnológico, tanto das empresas quanto dos trabalhadores, que puderam resolver diversas questões estando em casa. Vale lembrar que as estatísticas divulgadas são consideradas experimentais e não há dados comparáveis de períodos anteriores a 2022. E ainda hoje, armênios de Nagorno-Karabakh decidem se render e a República Separatista vai deixar de existir. E também, o governo do Rio de Janeiro anuncia ação conjunta com a União para combater traficantes do Complexo da Maré.
O governo do Rio anunciou uma ação conjunta entre forças estaduais e federais no Complexo da Maré. Imagens na região mostram treinamento de guerrilha de pessoas para trabalhar para os criminosos. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, se reuniu com a cúpula da segurança pública para traçar estratégias, a fim de combater o tráfico que domina o Complexo da Maré na zona norte do Rio. Isso foi resultado após a exibição das imagens de um treinamento tático que bandidos que dominam a comunidade recebiam numa quadra esportiva no interior da favela, ao lado de uma creche municipal e escola pública. As imagens foram resultado da investigação da Polícia Civil, que durou 2 anos. Durante as gravações, ainda foram captadas imagens de treinamento com simulação do uso de bombas. Várias facções estão no Complexo da Maré, que tem mais de 140 mil moradores. E de acordo com o mapeamento dos policiais, o Terceiro Comando Puro, o TCP, domina a maior parte da região, inclusive o centro de treinamento. As comunidades da Nova Holanda e Parque União, ainda na Maré, estão sob o jugo do Comando Vermelho, outra facção de traficantes, além de uma parte do complexo que foi tomada por milicianos, Roquete Pinto e Piscinão de Ramos. Ao longo da investigação, os agentes identificaram pelo menos 400 bandidos da facção da região da área usada como centro de treinamento. A Polícia Civil monitorou no total 1.125 traficantes, milicianos e pessoas ligadas às atividades criminosas na Maré. Eles foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. No início da semana, o governador Cláudio Castro disse que a polícia tem poder de fogo para entrar na Maré e ainda fará uma reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para acertar uma possível ação da Força Nacional, cujo objetivo é que o governo federal envie reforços para atuar na comunidade. A concessionária CCR prevê eliminar o pagamento de pedágio em dinheiro nas rodovias que administra até 2026. Desde outubro do ano passado, os pagamentos com cartão de crédito e débito saltaram 156% nas concessões do grupo, que administra trechos em rodovias como a BR-116, BR-101 e no Rodoanel de São Paulo. Além disso, a empresa deu início à operação de cobrança sem praças de pedágio na Rio Santos. Segundo o grupo, desde março deste ano, a inadimplência registrada está em 13%, um nível considerado alto, mas ainda abaixo do que era esperado, dado que nos primeiros 3 meses não havia fiscalização. Os trabalhadores da indústria automobilística dos Estados Unidos protestaram nesta quinta-feira contra Donald Trump. Ontem, o ex-presidente norte-americano disse não se importar com a greve dos trabalhadores da categoria, pois os veículos elétricos acabarão com os empregos de todos eles em breve. Em seu polêmico discurso, as centenas de trabalhadores reunidos em um fornecedor de automóveis não sindicalizados nos arredores de Detroit, Trump se mostrou confiante com o avanço de carros elétricos e fez a previsão de que a indústria automobilística norte-americana terá grandes perdas nos próximos anos. O ex-presidente também disse que não faz a menor diferença o quanto a classe recebe, pois em 2 anos eles estarão fora do mercado. Em resposta ao discurso de Trump, a campanha de Biden o chamou de charlatão bilionário, que não se importa com a classe trabalhadora, mas que, em vez disso, adotou políticas pró-empresariais que transferiram empregos para o exterior durante seu mandato. Em meio à disputa com Trump, Biden quer passar a impressão de que é amigo do povo. Na última terça-feira, Biden mostrou solidariedade a um sindicato de trabalhadores dos Estados Unidos, que iniciou suas paralisações em 15 de setembro. A primeira greve simultânea contra GM e Ford. O presidente defendeu o pedido de aumento salarial da categoria de 40%, além de melhores condições de trabalho. A principal reclamação das montadoras são as regras do governo Biden, que promovem os veículos elétricos e podem sobrecarregar a categoria com custos excessivos.
A decisão de Trump e Biden de se inserirem na histórica greve do setor automobilístico destaca a importância que ambos atribuem à garantia do apoio dos eleitores da classe trabalhadora em Michigan e em outros estados competitivos na disputa presidencial. Trump perdeu Michigan em 2020 por cerca de 154 mil votos, um dos 3 estados do Cinturão da Ferrugem que Trump conquistou em 2016. E por causa desta greve, a siderúrgica brasileira Gerdau, uma das principais fornecedoras de aços do mundo, reduzirá no próximo mês a sua produção do material nos Estados Unidos. A paralisação dos trabalhadores deverá reduzir a demanda por aço dos fabricantes de autopeças. Os executivos da empresa temem que o momento dure mais, o que poderá afetar diretamente os resultados financeiros da empresa. Um problema e tanto para uma siderúrgica que investiu cerca de R$1 bilhão no ano passado para aumentar sua produção no país. E a primeira audiência da investigação republicana pelo impeachment por suposta corrupção do presidente Joe Biden começou hoje nos Estados Unidos. Os republicanos pensam que há indícios suficientes para submeter Biden à destituição do cargo. Com maioria na Câmara de Representantes deste janeiro, membros da ala mais conservadora do Partido Republicano acusam o líder democrata de ter mentido para o povo sobre os negócios de seu filho Hunter Biden no exterior. Essa investigação quase não tem chances de sucesso, mas pode se tornar uma dor de cabeça para a Casa Branca antes da eleição presidencial de 2024. Biden concorre e poderá ter seu antecessor imediato, o republicano Donald Trump, como rival. O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, afirmou que esse processo é uma loucura e acusa os republicanos de realizarem a audiência nesta quinta-feira para desviar a atenção da crise para a qual o país caminha, devido à incapacidade do Congresso de aprovar um orçamento. O Brasil subiu 5 posições e agora é o líder no ranking dos países mais inovadores da América Latina. A lista é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que faz parte da ONU. O relatório mostra que a economia da inovação, antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental, está se diversificando. Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As 2 exceções são Singapura, 5ª colocada, e Coreia do Sul, 10ª. A organização destacou que o financiamento da inovação enfrenta dificuldades devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível. O documento mostra que o valor global do capital de risco que financia a inovação e que aposta principalmente em startups caiu 40% em 2022 e continua em queda. A diminuição no último ano se segue ao boom de investimento em 2021, impulsionado pelo combate à pandemia de Covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos. Um ponto positivo é que em 2022 houve um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram 1,1 trilhão de dólares, 5,5 trilhões de reais, um recorde. Após 32 anos de disputas, a autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, localizada dentro do território do Azerbaijão, deixará de existir em 2024. A dissolução do governo poderá pôr um fim no ódio persistente entre a Armênia e o Azerbaijão. O que parecia ser mais um dos confrontos longínquos da geopolítica mundial chegou ao seu fim no dia de hoje. Após anos de conflito territorial, onde até territórios autoproclamados foram criados, o presidente de Karabakh assinou um decreto dissolvendo as instituições estatais como parte da sua derrota para o Azerbaijão. Dessa forma, toda a região separatista voltará a fazer parte do Azerbaijão a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Logo após a dissolução, os serviços de segurança do país divulgou imagens do ex-alto funcionário da administração separatista Karabakh, Ruben Vardanian, sendo preso. Vardanian foi escoltado para uma instalação semelhante a uma prisão e depois filmado sentado atrás de uma mesa. Vardanian serviu como chefe do governo separatista de Karabakh entre novembro de 2022 e fevereiro deste ano. O Azerbaijão recuperou o controle da região separatista na semana passada, após uma ofensiva que durou apenas 24 horas.
Karabakh está situada dentro das fronteiras do Azerbaijão, mas durante décadas funcionou de forma autônoma. O Azerbaijão tem sido claro há muito tempo sobre a escolha que os armênios enfrentam: ficar e aceitar a cidadania azerbaijana ou partir. Após a dissolução, o movimento migratório foi inevitável. Mais da metade da população local fugiu de Nagorno-Karabakh para a Armênia na manhã desta quinta-feira. Muitos não tinham esperança de poder regressar à sua terra natal ancestral. Imagens mostraram longas filas de carros ao longo do corredor de Lachin, a única estrada que liga o enclave à Armênia. Segundo o governo do país, mais de 68 mil refugiados haviam cruzado a fronteira. A polícia holandesa disse que um homem armado abriu fogo hoje em um campus universitários de um hospital e em uma casa próxima localizada em uma cidade portuária. 3 pessoas morreram. Um suspeito de 32 anos foi preso próximo ao hospital. Pelas redes sociais, a polícia disse que os tiros foram disparados contra o centro médico da Erasmus University e uma casa próxima ao campus. As autoridades também disseram que os incêndios ocorreram em ambos os locais. O suspeito matou a tiros uma mulher de 39 anos e sua filha de 14 anos, que veio a óbito mais tarde depois de ser ferida gravemente. O atirador foi então em direção ao hospital universitário, onde entrou numa sala de aula e matou a tiros um professor de 46 anos. As causas que motivaram o incidente ainda são desconhecidas. O prefeito de Roterdã contou que as emoções na cidade estão muito altas e prestou suas condolências às famílias das vítimas. Vídeos postados online mostram a polícia instruindo os estudantes a correr para fora do prédio. O atirador já era conhecido pelas autoridades locais e em 2021 havia sido condenado por abuso de animais. Quase 5,5 milhões de brasileiros sofrem com hérnias de disco na coluna. Um problema que no começo não parece ser muito grave, mas depois mostra consequências bem doloridas. Quem nunca sentiu aquela dor na coluna que atire a primeira pedra? Dói sim. Dor nas costas, dói tudo aqui, ó. A idade também chegando, né? Seja devido ao trabalho ou relacionada à má postura e até mesmo fatores do tempo, ela aparece. A gente puxa muito o carrinho, faz muito esforço, então sente uma dorzinha que não é muito boa pra gente. Qualquer coisa, se eu virasse assim, eu não aguentava levantar e sofri muito negócio de coluna, mas graças a Deus, em nome do Senhor, fui curado. É ruim, a gente não pode nem andar, nem sentar. Eu tô aqui, preciso da troncha. É difícil mesmo, viu? É dores mesmo, sabe? Dores mesmo que impactam até trabalhar dentro de casa. Tá esperando então só o diagnóstico para poder saber o que é mesmo, né? É verdade, verdade. É necessário estar atento, pois muitas vezes as dores podem estar relacionadas à hérnia de disco, doença que está presente em cerca de 18% da população brasileira. A incidência é maior na região lombar e cervical, pois o pescoço e a região baixa da coluna sofrem mais impactos ao longo da vida. A nossa coluna ela é formada por vários ossos e entre esses ossos existe uma estrutura que ela é flexível, cartilaginosa, se chama disco. Quando esse disco machuca, o recheio dele sai para fora do disco e vai ao encontro do nervo. Se a hérnia acontece no pescoço, ele vai se chocar com os nervos que vão para o braço, então os sintomas vão para o braço. Se a hérnia está na lombar, lá embaixo, perto da bacia, perto do quadril, ele vai se chocar com os nervos da perna, com o nervo ciático. Então, além da dor na coluna, a pessoa pode sentir então, irradiação para os braços, para as pernas, com dor e formigamento. A condição pode interferir no funcionamento de membros e órgãos. A pessoa pode ter perda de força, né? Então, redução da força, atrofia do membro, e não só do membro. Por exemplo, a hérnia lombar, ela pode afetar, por exemplo, a bexiga, causando incontinência urinária, incontinência fecal, então, o funcionamento dos órgãos. A hérnia cervical ela pode alterar e influenciar as estruturas da cabeça, como dores de cabeça. Então, a coluna, como é o grande eixo neurológico do nosso corpo, pode afetar não só os braços e pernas, mas também o funcionamento de alguns órgãos. Rosilene descobriu o problema e sentiu os efeitos da doença sobre outras partes do corpo. Uns anos atrás, uns 3 anos, cansei de
caía sentada, passar gente querendo me ajudar, pensar que eu estava bêbada. E aí ficava olhando assim, tipo assim para mim, que é insuportável. Quando bate aquela dor, você não se controla, você fica sem respiração, a dor é muito forte. Estudos mostram que a prevalência da doença está entre os 30 e 50 anos de idade. Contudo, os mais jovens não estão descartados. Esteja atento às dores apresentadas na coluna. Frequentemente, o paciente com hérnia, ele começa com crises de dores na coluna. Então, ele tem uma dor, a dor não é muito forte, ele toma um medicamento, passa. Ele fica um período bom, daqui a pouco ele tem de novo uma nova crise. Isso é o disco machucando. Até o momento que a pessoa tem uma dor mais forte, a medicação já não consegue ajudar muito, e ela se sente assim, com uma incapacidade muito grande. Dor a levantar, dor para se movimentar, né? Dor nas costas, que pode irradiar para braços e pernas. Então, são os casos mais graves. O importante é, se você tem dores frequentes na coluna, já vale fazer uma consulta, né, e um exame de imagem, para poder pegar o problema no início. Aí o tratamento fica mais fácil. Hábitos saudáveis de vida contribuem para prevenir as doenças da coluna. O fisioterapeuta dá dicas. Porque todo mundo pergunta, né, André, por que eu tive hérnia, né? Então, a hérnia ela é multifatorial. Por exemplo, o fator genético é o fator mais importante. Isso a gente não consegue modificar. Mas, por exemplo, a sua postura profissional. Então, como você trabalha no seu dia a dia? Se você trabalha sentado, é uma boa cadeira, você está bem sentado, você fica torto, você tem uma profissão que sobrecarrega a sua coluna, como, por exemplo, os dentistas, que ficam lá curvados o dia todo. Então, cuidado da postura é importante, tá? Tomar bastante água, porque o disco, 85% dele é água. Quando o disco começa a perder muita água, ele começa a entrar em sofrimento. Então, o consumo de água é uma dica importante para quem quer prevenir. O exercício físico, então, se movimentar, manter os músculos que protegem a coluna fortalecidos, isso é importante, tá? Na prevenção. E os traumas, né? Ou seja, os tombos. A pessoa lá escorregou, caiu, está com excesso de peso, né? Então, usar a coluna de maneira ruim, ao longo do tempo, vai causando... A hérnia de disco é uma doença evolutiva, né? Ela começa aos pouquinhos e vai avançando, né? Pelo mau uso da coluna. A dor veio e não passa? Evite a automedicação e procure o quanto antes um especialista. Importante assim, quando a pessoa sentir uma dor nas costas, ela não deve tomar um remédio para a dor, porque a dor é o grande sinal de que alguma coisa não está bem. Se ela mascara esse sinal, ela vai continuar machucando a coluna dela sem descobrir de fato o que ela tem. Então, a medicação analgésica, por si só, ela passa a ser uma coisa que vai piorar o quadro da pessoa, porque ela fica mascarando o sintoma e continua machucando. Sentiu dor nas costas, procura ajuda, é o seu corpo sinalizando que alguma coisa não está bem. E daqui a pouco, alunas do ensino médio do Rio Grande do Sul utilizam algas para desenvolver método que garante mais oxigênio no ar. E ainda, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, agora tem um parque com réplicas de todos os tipos de dinossauros. A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro que atinge quase 50 milhões de pessoas no mundo todo, agora pode ser mais compreendida. Um estudo realizado no mundo inteiro poderá melhorar o diagnóstico e o tratamento. Um trabalho publicado na revista Nature Genetics está sendo considerado o maior estudo genético sobre epilepsias do mundo. Coordenado por um consórcio da Liga Internacional contra a Epilepsia, o trabalho envolveu mais de 350 cientistas. Além disso, a pesquisa comparou dados de quase 30 mil pessoas com a doença aos de outros 52.500 indivíduos controle. E o Brasil também teve participação no caso, sendo o único representante da América Latina. O motivo é que no nosso país existem cerca de 2 milhões de pessoas com a doença. Dessa forma, o estudo revela alterações específicas do DNA que sinalizam maior risco para o distúrbio cerebral. A identificação dessas alterações permitirá melhorar o diagnóstico e avançar na possibilidade de novos tratamentos para a doença. Os especialistas confirmaram alguns pontos que já eram de conhecimento do mundo científico, como, por exemplo, a epilepsia ser hereditária e sem cura. Contudo, novos detalhes foram trazidos para o debate sobre a doença. Os pesquisadores identificaram 26 áreas distintas do genoma que estão ligadas à epilepsia,
com 29 genes que provavelmente desempenham um importante papel no distúrbio. Desse total de genes, 17 foram associados à epilepsia pela primeira vez. Sabendo disso, os pesquisadores estão propondo algumas medicações que normalmente são usadas para outras situações, mas agem sobre os genes de risco para a epilepsia apontados no estudo. A epilepsia provoca crises convulsivas, chegando, em casos mais graves, a 40 ou 50 convulsões por dia, com perda de sentido e queda. As crises não controladas, além de ter impacto na rotina do paciente, são um grave risco de morte súbita e prematura. A importância desse estudo é que agora essa descoberta do quadro genético fornece pistas para entender as várias síndromes. A onda de calor que afetou grande parte de São Paulo nos últimos dias foi ainda mais forte, não só por conta da quantidade de prédios, como também pela falta de vegetação. No período de um ano, centenas de hectares verdes foram desmatados na região. De julho de 2022 a julho de 2023, a macrometrópole paulista, ou seja, uma centena de municípios do estado, entre eles a cidade de São Paulo, teve 273 alertas de desmatamento, o que significou a perda de 370 hectares. A área é equivalente a 2 parques do Ibirapuera derrubados. Uma fatia expressiva dessa devastação ocorreu em sistemas de mananciais que cercam, integram e abastecem a capital paulista com água. Os dados fazem parte do projeto de monitoramento e geração de alertas de desmatamento nos mananciais da cidade de São Paulo e seus arredores, que estão sob a responsabilidade do Instituto Democracia e Sustentabilidade, junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Os lugares mais afetados estão nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, seguidas pelo sistema do Alto de Cotia, Ituparanga e Cantareira. As centenas de hectares derrubados não significam necessariamente áreas com desmate ilegal. Pode haver a suspensão de uma área com vegetação após autorização, mas evitar esse desmatamento é ainda mais importante. Isso porque vale lembrar sobre a crise hídrica vivida por São Paulo na década passada. Desmatar essas áreas de mananciais pode afetar diretamente a qualidade e a chegada de água para as regiões. Manter as florestas em pé é inegavelmente importante, onde quer que seja. Em áreas de mananciais, isso ganha mais importância ainda, exatamente pela relação entre as matas e a água. O futebol brasileiro teve 2 mudanças de técnicos. O Corinthians acertou com Mano Menezes. Ele voltará ao clube pela 3ª vez. Fechou o contrato até o fim de 2025. Hoje, Mano Menezes já comandou um treino e deverá estrear no comando do time no clássico de sábado contra o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. E exatamente 4 dias depois do Flamengo perder para o São Paulo o título de campeão da Copa do Brasil, o Flamengo demitiu o técnico Jorge Sampaoli. O argentino ficou apenas 5 meses no clube e também deixa para os torcedores a lembrança da eliminação nas oitavas de final da Libertadores de virada contra o Olímpia do Paraguai, mas leva para casa mais 9,5 milhões de reais de multa. 4 alunas do ensino médio de um colégio no Rio Grande do Sul desenvolveram uma solução para melhorar a qualidade do ar em grandes centros urbanos. A alternativa gera mais oxigênio do que as árvores. 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar. O dado da Organização Mundial da Saúde preocupa e mobiliza estudiosos do mundo todo em busca de soluções para reverter esse quadro. Aqui no Brasil, 4 alunas do ensino médio tiveram sucesso em seus estudos sobre o tema. Desenvolveram uma alternativa capaz de gerar até 60% mais oxigênio do que as árvores. Então, ele é uma alternativa para ambientes mais urbanos que não têm como plantar muitas árvores. E daí precisam, querendo ou não, deixar o ar um pouco mais
mais limpo, digamos assim, sabe? Chamada de árvore líquida, a solução utiliza microalgas e 600 litros de água para produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Esse tanque de 600 litros, ele equivale a uma árvore adulta de 10 anos e cerca de 200 metros quadrados de gramado, basicamente. O trabalho das alunas Valentine, Emanuela, Maria Vitória e Manuela integra a atividade de iniciação científica do Colégio Fleming em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. As estudantes contam que a ideia foi inspirada em um projeto desenvolvido na Sérvia. Eu vi esse projeto no Reels da Universidade de Belgrado, que acontece lá no país da Sérvia. E aí peguei, falei para as meninas, vamos fazer, o que vocês acham? E posteriormente a gente entrou em contato com o nosso orientador e ele abraçou nossa ideia e aí a gente começou o projeto. A partir daí, o grupo fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria para o fornecimento de algas para o estudo. Orientadas pelo professor de biologia, as alunas então começaram a pesquisa no laboratório do colégio onde elas estudam. E ao longo de todo o primeiro semestre, trabalharam com afinco para que os organismos pudessem se desenvolver e se reproduzir. Então, elas colocaram em água e aí utilizaram os nutrientes para fazer a nutrição das plantas, das algas, o NPK, utilizaram elas têm um motorzinho ali para gerar oxigênio, para ficar circulando o ar, né? Eles precisam que circule esse ar. E aí elas foram regenerando, foram produzindo e a gente percebe a produção do oxigênio pelas bolinhas que vão se formando em volta do recipiente, né? No final do último mês de agosto, as estudantes finalizaram a pesquisa. Alcançaram o resultado esperado com um aquário realmente capaz de purificar o ar poluído com mais eficácia do que as árvores. A parte das algas serem mais eficazes é pela quantidade que elas têm, né? Então, quando a gente olha no oceano, elas têm uma quantidade muito maior de algas do que das plantas, ocupam um espaço maior. Mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado num detalhe importante. Tipo assim, parece que eu posso... agora que eu tenho algas, eu posso desmatar, eu posso tirar as árvores. Não, né? Porque árvores têm todo um outro processo de biodiversidade, animais que estão relacionados com as árvores, a parte de criação de sombra, que é extremamente importante para ambientes urbanos. A árvore líquida das alunas do Rio Grande do Sul é só uma alternativa que agora depende de patrocínio para, quem sabe, ser implementada nas grandes cidades brasileiras. Se a gente realmente tivesse o dinheiro necessário para investir, a gente conseguiria montar o tanque direitinho nas proporções certas, para não ter uma margem muito grande de erro, né? E conseguir instalar no máximo de lugares que a gente conseguir, né? Para ajudar nessa questão de poluição, que está acontecendo. Diversos advogados norte-americanos elaboraram ações coletivas contra empresas de fast food, alegando que elas estão alterando a apresentação de seus alimentos em seu marketing. Os processos possuem o objetivo de acabar com a chamada propaganda enganosa. Lanche pequeno, pouca batata, pequenas quantidades quando se promete muito. Não é difícil encontrar pessoas que já ficaram frustradas ao pedir um lanche e ser totalmente diferente. Mas essas propagandas podem estar com os dias contados. Pelo menos nos Estados Unidos. Grandes redes de fast food, como McDonald's e Burger King, podem ter grandes problemas judiciais em um futuro próximo. Advogados de todo o país alegam que as empresas usam anúncios que não correspondem aos alimentos reais. Como prova, as denúncias apresentam imagens de marketing de alimentos ao lado de fotos de seus equivalentes na vida real. Nos anúncios, os hambúrgueres parecem altos, cheios de carne e queijo, cobertos com pães redondos e dourados, os alimentos em seu marketing. Mas nas fotos de hambúrgueres comprados em um verdadeiro fast food, eles são planos, com carne e queijo mal aparecendo entre pães brancos e moles. Alguns outros advogados esquecem a parte da apresentação do produto e focam em processar como a comida é descrita, em palavras enganosas nos alimentos embalados, como o uso da palavra baunilha em alimentos feitos com pouca ou nenhuma baunilha. No ano passado, uma ação coletiva foi movida contra a Starbucks.
alegando que a rede estava enganando os compradores de suas bebidas, nomeando com nomes de ingredientes que elas não possuem. A Starbucks argumentou, entre outras coisas, que as frutas mencionadas indicam um sabor e não um ingrediente propriamente. Para que um juiz ou júri fique do lado dos processantes em alegações de propaganda enganosa, os advogados precisam argumentar com sucesso que os anúncios enganariam um dos consumidores. Uma das árvores mais fotografadas do Reino Unido, localizada perto da muralha de Adriano, no nordeste da Inglaterra, foi derrubada deliberadamente nesta quinta-feira, de acordo com o Parque Nacional onde foi plantada. A autoridade do Parque Nacional de Northumberland confirmou que a famosa árvore Sycamore Gap caiu durante a noite. Localizada perto da muralha da era romana, erguida para evitar a invasão de hordas de bárbaros, a árvore majestosa, em uma paisagem espetacular, apareceu no filme Robin Hood de 1991. Segundo fotos divulgadas nas redes sociais, resta apenas um pé do tronco daquela que foi eleita a árvore do ano em 2016. A polícia local anunciou o início de uma investigação. A deputada local, Mary Foy, denunciou um ato de vandalismo ridículo e doloroso. Na rede social X, o parlamentar local Stephen Bridget disse que a árvore foi definitivamente cortada com uma serra elétrica. O zoológico de Chester, localizado no norte da Inglaterra, recebeu hoje um raro urso andino como parte de um programa especial de reprodução que espera proteger a espécie da extinção. O macho de 10 anos, chamado Obi, foi selecionado como a combinação genética ideal para a ursa do zoológico Pacha, de 3 anos. Os cientistas estimam que restem menos de 10 mil ursos andinos na natureza, mas esperam que Obi e Pacha acasalem e ajudem a aumentar a população de ursos no programa de conservação a nível europeu. Os ursos andinos se tornaram conhecidos por causa do personagem infantil Urso Badminton, que veio do Peru, mais profundo e sombrio. O maior parque de réplicas de dinossauros do Brasil foi inaugurado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Aventura Jurássica tem mais de 100 réplicas de dinossauros de 60 espécies. Os turistas que visitarem Balneário Camboriú terão mais uma atração para conhecer. Trata-se do Parque Aventura Jurássica, que promete dar ao visitante a sensação única de ver de perto e vivenciar uma experiência imersiva completa ao lado de dinossauros. Os gigantes de maior destaque são o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Pterodon. E o maior deles é o Argentinossauro, com 35 metros de comprimento e 10 metros de altura. O parque fica em uma área de 30 mil metros quadrados e é dividido pelos períodos da Era Mesozoica, Triássico, Jurássico e Cretáceo. A ideia é garantir uma experiência a partir de mudanças de cenografia e vegetação, que vai do surgimento até a extinção dos dinossauros. O passeio não tem tempo limitado. O parque também inclui lojas e restaurantes temáticos, cinema interativo, playground, atividades de arvorismo, passeio de rio e uma tirolesa de 120 metros de extensão que partirá de um ninho de dinossauros. Uma experiência completa para todo público e toda a família. O grupo Oceanic, responsável pela criação do parque, investiu mais de 60 milhões de reais no projeto. Os ingressos para aproveitar um dia no parque custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo site ingresso.aventurajurassica.com.br. O parque fica localizado na Rua Aqueduto, número 360. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.